Abençoa a vida dela nessa noite. Que bom estarmos juntos aqui. Que bom estarmos na presença do Senhor. Amém? Você está sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar? Quem gosta de orar, gente? Quem gosta de orar? Orar. Quero convidar vocês, a gente estava falando agora há pouco sobre a nossa maratona de oração, né? Vai ser de 9 às 9 da noite, 9 da manhã às 9 horas da noite. Cada horário vai ter alguém aqui como responsável pela oração. Então nós juntamos em grupos para orar, né? Então, tira um momento do seu dia para que você possa vir orar aqui com a gente. Qualquer horário, a igreja vai estar aberta para você chegar aqui e participar da oração. Eu vou fazer especificamente às 8 horas da noite, vou orar aqui, vou juntar, até peço aos meus líderes que estejam presentes aqui, pessoas que estejam presentes aqui, para a gente orar juntos aqui pelo reino, pela igreja, para que a gente possa viver esse amor sobrenatural de Jesus. Nós estamos indo adiante, o inimigo se levanta, mas a certeza é que o nosso Deus está conosco a todo tempo. Nós temos que orar, botar nossos joelhos no chão, clamar. Eu tenho certeza que Deus vai fazendo a obra, vai fazendo o sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Antes da gente entrar na palavra, deixa eu dizer uma coisa para vocês, algumas coisas importantes, tá? Nós temos vivido numa sociedade que ela está vivendo com muitas coisas distorcidas, né? E o que acontece? A todo momento, nós recebemos informações de tudo quanto é tipo, informações das mais absurdas a informações verdadeiras. E nós temos que tomar muito cuidado como igreja, e esse foi o tema da nossa célula dessa semana, né? Que nós estamos fazendo a série Invista, né? Áreas que nós precisamos investir. E uma das áreas é em conhecimento. Conhecimento do quê? Porque nós temos todo tipo de conhecimento, né? Algumas pessoas têm mais conhecimento, por exemplo, quem conhece bastante de futebol? Quem venceu agora há pouco? Você conhecer da vida, entendeu? Ser mais feliz. Mas estou brincando, brincadeiras à parte, por exemplo, eu estava dando exemplo, né? O Lucas, por exemplo, ele trabalha com TI, então ele conhece informática. Nós temos diversos conhecimentos, mas o conhecimento da vida e que nos faz ser completos é o conhecimento da verdade que está escrito na palavra do Senhor. E o que acontece? O mundo tem nos bombardeado de informações, e muitas delas são, de certa forma, manipuladas para que a gente possa ser desviado, para que a gente possa olhar para aquilo que a gente quer olhar. Então, tome muito cuidado com as informações que você recebe. Tome muito cuidado com as direções que você recebe. E hoje a gente tem a internet, né? E a internet é uma bênção, porque ao mesmo tempo que ela abriu tantas portas, ela abriu muitas portas ruins. Tem muitas boas e muitas ruins. Então, tome muito cuidado de quem você escuta, o que você escuta, da forma que você escuta. A mesma coisa com relação ao evangelho. Tem muitas pessoas que distorcem o evangelho, pessoas que querem muito aparecer também, elas usam situações que acontecem para poder aparecer, pessoas que fazem coisas só para criar o like, né? Só para chamar atenção. E, gente, a verdade é o que está na palavra e ponto. Nós devemos buscar a palavra, devemos viver esse amor sobrenatural, né? Assim, por exemplo, como conversas paralelas, que delicadamente é chamada de fofoca, né? Gente, tome muito cuidado com fofocas. Nós já tivemos alguns problemas há um bom tempo atrás, e nós tomamos muito cuidado, e é uma direção que veio do nosso bispo, para sermos muito radicais com fofoca. Não temos espaço para informações paralelas. O que é fofoca? Fofoca é quando você fala alguma coisa que não tem nada a ver com a sua vida para uma outra pessoa que não vai resolver o problema. E isso pode se tornar um problema muito sério, porque vidas podem ser perdidas por causa disso. E muitas vezes desinformação, coisas que quando você vai procurar saber, não tem nem lógica, sabe? Então é muito sério. O que não é fofoca? Toda vez que você, por exemplo, vem conversar com o pastor, para que o pastor tome algum tipo de posicionamento, algum tipo de atitude,
Você está falando com alguém que pode resolver. Se você está falando com alguém que pode resolver, isso não é fofoca. É óbvio que a gente toma muito cuidado, por exemplo, com relação ao que nós vamos fazer e de que forma nós vamos agir. Por exemplo, eu sou um que, quando eu recebo uma informação, eu fico ali, procuro dali, quem te falou isso, de onde que vem, de onde que vai, até chegar ao ponto final. Por quê? Porque a gente também não quer ser levado para lá e para cá. Tome muito cuidado, sabe? Nós estamos vivendo algo lindo no reino e nós precisamos avançar. A nossa missão é viver o reino de Deus na plenitude. Você quer viver as coisas grandes do Senhor da sua vida? Quer? Tome muito cuidado com tudo que te desvia o seu olhar. Tudo que possa desviar o seu olhar, você coloca de lado e segue adiante. Coloca de lado e segue adiante. Porque o inimigo, ele não está brincando. Cutuca a pessoa que está do seu lado aí e fala assim: o inimigo não está brincando. Ele está jogando pesado, gente. Hoje um dos temas da mensagem é sobre isso também, né? Então, nós temos que avançar e não podemos brincar com isso. Hoje até o bispo, ainda não comecei a palavra ainda não, mas hoje de manhã o bispo estava falando sobre isso, e estava falando sobre o tempo. Nós não temos mais tempo para ficarmos perdendo com qualquer coisa. É chegado o tempo, Jesus está voltando, está muito perto, todas as profecias já foram cumpridas, né? Ele estava falando que em Apocalipse tem um texto que fala sobre um grande exército que vem marchando pelo rio Eufrates. Isso era inimaginável, porque o rio Eufrates era muito volumoso, com muita água, não tinha como. O rio Eufrates está seco já. Quer dizer, as profecias estão se cumprindo, ou todas já se cumpriram, para ser mais direto. Então, nós não temos mais tempo a perder, nós temos que avançar, nós temos que viver o amor sobrenatural de Jesus, e eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos aí um minutinho, feche. Espírito Santo, fica à vontade aqui nessa noite, nos guia, que nós possamos, Senhor, receber a Tua palavra no nosso coração, e que possamos viver esse amor sobrenatural sobre a nossa vida, que nós possamos estar com o nosso coração vulnerável, com o nosso coração não fechado, para que a Tua palavra possa entrar em nós e possa frutificar dentro de nós, em nome de Jesus Cristo. Fica à vontade, nos guia, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor? Graças a Deus. Amém? Quem está com a palavra do Senhor, diga amém. Abra aí, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 11. Efésios 6, a partir do versículo 11, vamos lá. Está escrito assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Gente, hoje o tema da nossa mensagem é no território do inimigo. E o que acontece? É muito bom louvar ao Senhor. Quem ama louvar ao Senhor? É muito bom você sentir a presença de Deus. É maravilhoso. É algo que realmente nos completa. É algo que nos preenche. Mas temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós esquecemos de onde nós estamos. Nós esquecemos do que nós estamos vivendo aqui nessa terra. E não se engane, seria muito bom se a gente só pregasse coisas boas e maravilhosas. Mas nós temos que nos alertar, porque embora nós estejamos aqui, esse mundo, ele jaz no maligno. Está escrito lá em 1 João capítulo 5, que esse mundo, ele jaz no maligno. Esse mundo, ele foi entregue a Satanás. Eu não sei se você compreende isso. Lá atrás, quando Deus criou o mundo, o Deus que criou o mundo, Ele pegou e deu autoridade para o homem, através da vida de Adão.
e falou: Adão, preste atenção, subjuga a terra. Você tem o domínio sobre a terra, domínio sobre todas as coisas. E Adão, ele tinha uma missão de subjugar. E como ele subjugava a terra? Como ele dominava a terra? Através de posicionamento, quer dizer, ele ia tomando espaços na terra. Não sei se você compreende, no começo era só o jardim do Éden. Então Deus falou o seguinte: olha só, multipliquem-se para que você possa dominar toda a terra, para que você possa preencher toda a terra. Essa era a missão de Adão e Eva, sabe? E o que Adão fez com esse domínio? No momento em que ele foi lá e comeu daquela fruta, aquele fruto, né? Ele pegou esse domínio que estava sobre ele e entregou para quem? Para Satanás. E a partir daquilo eles foram expulsos do paraíso, né? E esse mundo começou a ter um novo dono, alguém que está dominando, que é o nosso inimigo. Então, quando nós vemos as coisas que nos cercam, nós começamos a enxergar muitas coisas que nós vivemos aqui. Por que nós vemos tantas coisas ruins ao nosso redor? Porque esse mundo jaz no maligno. Por que muitas vezes nós vemos coisas que nós não compreendemos? Porque esse mundo jaz no maligno. Por que muitas vezes você se sente vazio aqui nesse mundo? Porque esse mundo jaz no maligno, é como se você tivesse uma terra estrangeira. Vocês estão entendendo? Por que tantas coisas, muitas vezes a gente sente, todos nós temos oscilações, né? É o que o bispo sempre nos ensina. Às vezes nós estamos super bem, de vez em quando nós não estamos bem. E quando nós estamos bem, quando nós não estamos bem, nós sentimos aquele vazio. Por quê? Porque nós estamos numa terra estrangeira. Isso tudo aqui vai passar. E o grande problema é que, embora nós saibamos disso, embora nós tenhamos essa visão, muitas vezes nós não vivemos conforme isso. Nós vivemos achando que está tudo bem, que as coisas, elas simplesmente são da forma que é, sabe? Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos vivendo num lugar como se nós fôssemos intrusos. Olha o que acontece, tá? Esse mundo jaz no maligno. Quando nós nascemos, nós já nascemos com o gene do pecado. É isso que a palavra diz, certo? Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, quando nós aceitamos a Ele como o nosso único Salvador, nós somos transportados do reino das trevas, ou do reino deste mundo, para o reino de Deus. Do império das trevas para o reino de Deus. E nós começamos a viver num novo reino, uma nova forma de vida. E quando nós estamos no reino de Deus e vivendo o reino de Deus, é onde nós nos sentimos completos, é onde nós nos sentimos satisfeitos, é onde nós nos sentimos preenchidos. É muito interessante porque a gente conversa com muitas pessoas e vemos muitas pessoas que elas querem ficar o tempo todo dentro da igreja. Por quê? Ou com pessoas da igreja, pessoas que estão conectadas. Por quê? Porque ali ela sente que ela faz parte daquilo ali. Vocês estão entendendo? E quando nós estamos lá fora, nós sentimos que muitas vezes é um peso. São coisas que nós não conseguimos explicar, sabe? E nós devemos tomar muito cuidado. Por quê? Porque embora nós estejamos aqui, nós não somos daqui. E isso é muito sério, porque é como se nós estivéssemos intrusos em um outro reino. Por exemplo, quem gosta de ver filme de guerra? Quem já viu aquele filme, Falcão Negro em Perigo? Antigo, né? É um filme bom demais. Eles estão fazendo não sei o que lá, eles estão passando por território, de repente o helicóptero cai no meio de um terreno inimigo. E o couro come, porque eles estão sendo atacados de tudo quanto é lado, sabe? E se você parar para observar, se você for parar mesmo para analisar,
Muitas vezes nós estamos assim. Nós caímos num território e estamos sendo bombardeados de todas as formas. E o mais interessante é porque esse bombardeio, ele não é direto. Ele é um bombardeio silencioso. Ele é um bombardeio sutil. Porque o inimigo não quer que você saiba que ele está contra você. Eu sempre falo isso, né? Acho que tudo vai se atualizando, né? O mundo muda muito rápido. E, gente, não se engane. O diabo também se atualiza. O diabo também, ele cria novas formas de derrubar os filhos de Deus. O diabo cria novas formas de derrubar os seus inimigos. Quem é inimigo do diabo aqui? Diga amém. Ih, tem pouco inimigo aqui, hein? Quem é inimigo do diabo? Diga amém. Ele cria armadilhas. Ele cria, sabe, formas de fazer. Eu lembro que quando eu era garoto, a forma do inimigo agir era diferente. Quem aqui, por exemplo, é da igreja da época de 80, 90, anos 1980, 1990, desde essa época? Quem já é da igreja desde esse tempo? Poucas pessoas. Mas tem gente que não quer levantar a mão, não. Eu vi. Quando eu era garoto, eu nasci na igreja, né? E quando eu chegava aqui, eu vi o meu pai lá orando e tudo mais, isso, aquilo. E quando as pessoas começavam a orar, manifestavam um monte de demônios, assim, sabe? Muito. Era um troço, assim, muito interessante, muito louco de se ver. Porque, na verdade, a nossa cidade aqui, ela era muito envolvida em outras religiões, né? E as pessoas estavam se libertando disso. Nosso trabalho era um trabalho muito forte, muito bonito disso, de libertar pessoas que estavam presas e amarradas. E naquela época, os demônios trabalhavam através de medo. O que eles faziam? Se você me abandonar, eu vou matar você. Era assim. Quem é mais da antiga sabe disso. Um dos slogans da igreja era: pode vir sem medo, Jesus te garante a vitória. Sabe? As pessoas tinham medo. E sabe o que eles faziam? Eles apareciam na igreja com uma força. Era um troço muito louco. E era tanto que às vezes eles brigavam entre eles. Um demônio com o outro, eles ficavam brigando entre eles. Era um troço muito doido. E aquilo, as pessoas tinham medo daquilo, sabe? As pessoas tinham medo. E E o que as pessoas faziam? Eu não quero mexer com isso não, então eu não vou nem para a igreja porque eu vou ficar contra isso. Só que sabe o que aconteceu? A igreja começou a entender o seu papel. E ela descobriu que se ela repreendesse em nome de Jesus, todo demônio teria que tinha que haver libertação, sabe? Então, manifestou, está repreendido em nome de Jesus, aquele demônio cai de joelhos e a pessoa era libertada. De novo, o demônio falou: olha, eu estou perdendo meu campo, eu estou perdendo meu domínio. Cada vez mais isso foi acontecendo, e ele descobriu que a forma que ele fazia não cabia mais. E ele fez uma atualização. Qual é a atualização? É melhor que eles não saibam que eu estou trabalhando. É melhor que eles não enxerguem que eu estou trabalhando. Se eles não enxergarem, eu posso ir destruindo a vida deles pouco a pouco. Eu posso ir matando casamentos. Eu posso ir destruindo famílias. Eu posso ir destruindo ele dentro do trabalho dele. Eu posso ir destruindo o emocional dele. Sabe o que o inimigo faz? Ele, aos pouquinhos, ele vai colocando traumas no seu coração, no nosso coração. E aqueles traumas, eles vão nos travando. Esses traumas, essas coisas que nós vivemos, vai nos amarrando. Todo mundo já sentiu isso em algum momento. É como se nós nos sentíssemos amarrados pela vida, por coisas que nos cercam, sabe? Então, por que isso? Porque nós estamos em batalha. E é uma batalha hoje silenciosa. É uma guerra fria.
que se nós não tomarmos cuidado, nós seremos abatidos. Se você não tomar cuidado, o inimigo aos poucos, ele vai ganhando espaço. Lembra que eu falei lá no início que Deus entregou para Adão e aos poucos ele ia tomando espaço na terra? Lembra que eu falei sobre isso? O inimigo ele faz de que forma? Da mesma forma. Ele vai ganhando espaço. Como assim? Primeiro, ele não trabalha, ele não vai lá de uma forma, de uma vez só e derruba logo, não. Ele vai lá e toma um espacinho pequenininho dentro de você, colocando um medo, colocando uma dúvida, colocando uma rebeldia. Eu falo isso, né? É uma coisa que é muito séria. Nós temos o gene da rebeldia em nós. Nós temos o gene da rebeldia em nós. E nós temos que tomar muito cuidado, porque se nós dermos espaço para ele, ele vai crescendo. Você está entendendo? Então, ele vai aos poucos, e vai chegar no momento em que você vai se sentir fraco. Por quê? Porque ele tomou o espaço devido. Ele foi tomando espaço, ele foi ganhando corpo, ele foi avançando, de pouquinho em pouquinho ele vai avançando. Ele não fala, ele não aparece. Vamos ser sinceros, se ele aparecesse para você de capa vermelha, chifrinhos, né, com aquela cara feia, e falasse: olha só, estou aqui para destruir sua vida, você ia vacilar? Não. Você ia falar: não, eu tenho que me pegar alguma coisa mais forte que ele. Gente, não se engane. Deus, quando ele bate de frente com Satanás, não é... Deus, ele está sempre acima. É uma coisa muito doida, muito doida. Quantos casos aqui, por exemplo, nós vemos de pessoas que às vezes iriam se desviar e foram para um outro lugar, para outras religiões, outros lugares, e chegava lá, os próprios cabeças lá falavam: ó, você não é daqui não, pode ir embora que você está travando tudo aqui. Uma vez eu fui fazer um enterro e, gente, o pastor às vezes é colocado em tanta situação difícil, né, cara? Situações complicadas. Eu fui fazer um enterro e quando eu cheguei lá no enterro, a pessoa que faleceu, ela não tinha religião, mas um filho era da igreja, o outro filho era de outro lugar, o outro era de outro. Então chegou lá, estava uma bagunça. Tinha gente de tudo quanto é tipo lá. Aí chegaram, primeiro falaram: pastor, você inicia e tal, isso, aquilo. E a gente, né, com todo amor e carinho, fomos lá e iniciamos. Aí oramos, abençoamos, né, e tudo mais, isso, aquilo. E depois, como forma de respeito, eu me afastei e deixei o próximo pessoal fazer. Todo mundo fez um pouquinho. Olha que situação, né? Aí o outro pessoal começou, era hora deles fazerem. E começou a olhar um para o outro, olhar um para o outro, olhar um para o outro. Nesse dia estava eu e a pastora Marilda, né, minha mãe. A gente estava lá e ficamos lá por forma de respeito. E confesso também que eu queria ver como é que era, né? Aí a gente ficou lá: não, vamos ficar aqui quietinho. Aí daqui a pouco, um olhou para o outro, ficou aquele clima pesado, um silêncio danado. Passou 1 minuto, 2, 3, 4, 5. Aí eu entendi. Eu falei: mãe, vamos dar uma volta? Não, espera mais um pouquinho. Não, vamos dar uma volta, vamos. Aí a gente saiu. Quando a gente saiu, eles começaram a fazer as coisas deles lá. Por quê? O nosso Deus é maior que todas as coisas. Fala para a pessoa que está do seu lado: seu Deus é maior que todas as coisas. Fala para ela assim: você não precisa ter medo, teu Deus é poderoso. Sabe? Quando nós estamos cheios do poder, nós chegamos no lugar, o inferno estremece. Você está entendendo? Então, o inimigo, ele é sutil. A palavra diz que ele fica como um leão, ele fica rugindo, procurando a quem possa tragar. Eu não vou ler não, mas está em 1 Pedro 5,8, né? Ele fica rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. O que é quem possa tragar? É quem está desligado. Já viu os leões? Eles ficam fazendo o quê? Eles ficam escondidinhos, esperando um bando de algum animal ficar desligado. E ele procura o mais forte.
Não, ele procura os mais fracos. Outro dia, eu estava ali olhando pela câmera, né? Aí, estava olhando o Marcelo, o gatinho da igreja. E ele estava ali na frente, todo armado. Eu falei, por que ele está todo armado? Quietinho, que nem... Ele ficou todo deitadinho no chão assim, armou para poder... Eu falei, o que ele está querendo fazer? Ele estava olhando para um pombo. Eu falei, esse pombo vai dançar. Ele ficou todo armadinho, quietinho, 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 quietinho. E como se não tivesse, nem se mexia. Aí engraçado que chegou alguém, falou com ele, ele nem olhou para a cara da pessoa, ficou quietinho. Tipo assim, não estou aqui, ninguém está me vendo. E o pombo lá andando para lá e para cá. Aí, daqui a pouco, eu estou só pela câmera olhando. Daqui a pouco ele correu e foi para cima, pum! Só que o Marcelo, ele é crente. Ele tá meio gordinho, sabe? O pombo fugiu. Mas brincadeira à parte, você não acha que é isso que o inimigo fica fazendo? É isso. Toda vez que você se desligar, você fala, ó, você vai lembrar do Marcelo. Só que o inimigo, ele está em forma, ele não está brincando não. Sabe? Nós temos que tomar cuidado, sabe? Nós estamos no território do inimigo. Não é tempo de brincar. Gente, quanto mais nós nos aproximarmos do fim dos tempos, de tudo que vai acontecer com a volta de Jesus, o Apocalipse e tudo mais o inimigo, ele vai tentar te abater. E o que ele precisa para te abater? Ele não vai se levantar e te derrubar de uma vez todas não. Ele vai te minar, ele vai te enfraquecendo, te enfraquecendo, te enfraquecendo. E quando ele derrubar, ele não vai ter pena de você. Ele não vai ter pena. Ele vai até o fim. Porque aí vai pegar a pessoa fraca e vai destruir de uma forma por todas. Porque, não pensa, ele não vai ter misericórdia. Você está entendendo? Isso é bíblico, né? Mas a gente sempre fala que quando uma pessoa se afasta da igreja para ela voltar, é muito mais difícil. E se ela for pessoa que já teve, por exemplo, ministério, teve outras coisas, é muito mais difícil. Por quê? Porque o inimigo vai preenchendo, ele vai enchendo, 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 vai enchendo cheio de convicções, vai enchendo de diversas coisas. Sabe o que acontece? É muito difícil. Porque tudo é sobre preenchimento e é de pouco a pouco. O inimigo, ele vai colocar mentiras no seu coração pouquinho a pouquinho. Ele vai só infiltrando daqui, infiltrando de lá, vai colocar as pessoas erradas do seu lado. Você não vai perceber, porque muitas vezes ele vai usar pessoas que até nós amamos. Você está entendendo? Então é muito sério. Nós estamos no território do inimigo, não podemos brincar com isso, sabe? Não podemos brincar. Agora, beleza, nós sabemos que estamos no território, nós sabemos que nós estamos em batalha espiritual, correto? Como fazer isso? Como lutar contra o nosso inimigo? Como batalhar contra o nosso inimigo? Eu queria que vocês abrissem aí, 2 Coríntios capítulo 10. Segunda Coríntios capítulo 10. Gente, teve uma vez que eu passei um aperto, enquanto a gente está abrindo aí, eu passei um aperto com esse negócio de 2 Coríntios, 1 Coríntios, eu fui botar aqui, aí na hora que eu coloquei aqui para a colinha, né, era primeiro, eu botei segunda. Rapaz, eu fiquei ficando, e todo mundo olhando para mim, e o texto não era aquele, não tinha nada a ver com a história, eu fiquei aqui suando frio, eu falei, meu Deus, e agora? Aí depois de um tempão, eu falei, caramba, cara, será que não é a primeira? Quando eu fui mexer, era. Aí eu falei, ufa, mas eu passei um aperto danado. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Está escrito assim: pois embora vivamos como homens, olha o que eu estava falando, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir
fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Tiago capítulo 4, vamos lá. Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago capítulo 4, versículo 7. Vamos lá, está escrito assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Vamos lá. Como se enfrenta o diabo? Você consegue dar um tapa no diabo? Consegue? Com a tua mão, você consegue? Eu fico rindo muito do Vinícius, né? Uma vez ele estava contando que ele não era da igreja e manifestou um demônio. Ele falou: eu quase que tirei o demônio na bolacha, pastor. Eu tinha tanta bolacha que eu falei, mas assim a gente não consegue, né? Mas não tem como a gente enfrentar fisicamente o demônio. Às vezes, você começa a lidar com situações ao seu redor, até de pessoas, situações que estão ao nosso redor, e nós queremos lutar com a nossa arma natural, com coisas que nós aprendemos, de forma que nós aprendemos. Lá eu fiz assim e tal. Não. Se nós vamos lutar contra forças espirituais, elas têm que ser com armas espirituais. E mais que isso, nós sabemos que aquele que está conosco, ele é poderoso. Repita comigo: aquele que está comigo é poderoso. Então, quando nós vamos enfrentar uma batalha espiritual, nós já sabemos que nós iremos vencer. Amém? Você pode dar um glória por isso? Nós já sabemos que nós iremos vencer. O problema é que a nossa mente fica dividida. O problema é que muitas vezes nós não nos submetemos a Deus. O problema é que muitas vezes nós queremos agir com a nossa própria força. E não se engane, todo mundo aqui já fez isso alguma vez. Tentou agir com a sua própria força. E o que deu? Frustração. Nós ficamos frustrados. Nós ficamos desanimados. Porque nós tentamos fazer do nosso próprio jeito. E não é sobre táticas humanas. Não é sobre sabedoria humana. Mas é uma sabedoria que vem dos céus. Uma batalha que ela é espiritual. Uma luta que é espiritual. Sempre a gente vai estar enfrentando aquela batalha que é a seguinte: quem tem mais espaço? O inimigo ou Deus? E gente, não se engane, não tem meio termo. Não tem meio termo. Ou é lá ou é cá. Às vezes as pessoas falam: mas eu nem oro para o diabo. Eu acredito em Deus, mas eu não estou muito envolvido. Gente, não tem meio termo. Se você não está no reino de Deus, se você não foi transportado para o reino de Deus, você está num lugar que você não vai querer estar, que é no império das trevas. Tem meio termo? Não tem. Então, nós precisamos o quê? Senhor, eu preciso enfrentar esse inimigo. Como que você enfrenta? Espiritualmente, com armas espirituais. Nós estávamos falando agora sobre quinta-feira, né, que nós vamos ter essa maratona de oração. Oração é uma arma espiritual. A palavra é uma arma espiritual. Isso aqui é a maior arma que nós temos. Maior arma que nós temos, sabe? Ela é tão poderosa que muitas vezes o inimigo tenta nos confundir com ela. Olha que é sério. É muito sério. Muitas vezes o inimigo tenta confundir a nossa vida com palavra. Você vê, quando o diabo foi tentar Jesus, ele tentou através do quê? Da palavra. Você está entendendo? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Nós precisamos resistir ao diabo. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos revestir da armadura espiritual. Como se reveste da armadura espiritual? Primeiro, se submeta a Deus.
O que é se submeter a Deus? É confiar que Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Gente, nós fazemos muitos planos, nós temos muitos sonhos, mas esses sonhos, eles, sem Deus, eles nos frustram. Todos nós já tentamos isso, todos nós já tentamos fazer alguma coisa sem a direção de Deus, ou tentamos impor que Deus abençoasse algo que nós queríamos. Quem nunca fez aquela oração? Senhor, dá uma olhadinha para isso aqui, Senhor, olha isso aqui. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Você está entendendo? Então, nós temos que primeiro nos submeter a Deus, submeter a Ele. Senhor, a minha vida é sua. O que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer fazer com a minha vida? Qual é o teu propósito para a minha vida? Às vezes as pessoas acham que o propósito de Deus é que todos estejam em cima do altar pregando a palavra. Não. É muito mais importante que você esteja pregando lá fora do que aqui em cima. Você falando do reino, você pregando através da sua vida. Cada um tem um chamado diferente, cada um tem um propósito diferente. Você está entendendo? O que Deus quer para a sua vida? O que Ele te chamou para viver? Sabe? Se submeter. Agora, submissão muitas vezes não quer dizer aproximação. Às vezes você se submeteu a Deus, mas você está se distanciando de Deus por besteira, por relaxamento, por conforto. Por que a nossa fé oscila? Porque é assim, você pode observar que a gente vai vivendo de altos e baixos, né? A vida está de cabeça para baixo, aí você se aproxima de Jesus e fala: Senhor, o Senhor é meu Deus, Senhor, não, tudo, pode fazer o que o Senhor quiser fazer na minha vida. Aí as coisas se acalmam. Aí quando se acalma, você começa a louvar: está tudo bem, Jesus, está tudo tranquilo. E a gente adora um conforto, né? Nós adoramos um conforto. Então sabe o que acontece? Nós vamos relaxando com as nossas disciplinas espirituais, relaxando na oração, relaxando com as coisas de Deus, porque vamos ficando confortáveis. Aí o que acontece? O inimigo, ele encontra uma brechinha. Aí ele vai lá, começa a entrar, daqui a pouco ele agita a vida toda de novo. Aí você fala: não, eu sou um filho do Deus vivo, eu não aceito isso. Aí você começa a batalhar de novo. Aí você se levanta espiritualmente, aí você fica firme, fortão, a gente pina até o peito, né? Quando a gente fica cheio de fé, né? Aí Deus vai lá, você consegue vitória. Aí o que acontece? Você relaxa novamente, e vai relaxando. Nós vivemos isso. E não se engane, o que nós acabamos de ler? O inimigo, ele fica procurando a quem possa tragar. Ele não espera você aqui, ele espera você chegar aqui. Ele fica te rodeando. Não, está muito forte agora, peraí, espera mais um pouquinho. Espera. Gente, o inimigo, ele não descansa não. Ele fica esperando você estar fraco. Ele fica esperando você estar no momento de baixa. Existem algumas pessoas aqui, e talvez você se alinhe a isso, pessoas que têm problemas geracionais, desde da tua família lá atrás. São maldições que são hereditárias. Uma vez, acho que já contei aqui, né? Eu estava orando, manifestou um demônio numa pessoa, e o demônio falou: olha, eu recebi para destruir a vida dela, eu tenho que matar ela. E eu falei: você é mais forte do que ela está buscando aqui? Aí ele: não. Então, se ela está buscando, você não pode. Aí ele olha como é que ele falou: se eu não for levar ela, eu tenho que levar a irmã dela. Eu tenho que fazer isso. E essa pessoa estava passando por muitos problemas de saúde, né? Daquele dia em diante a pessoa ficou liberta, curada. No dia seguinte a irmã dela começou a passar mal. É espiritual. E assim, você acha, obviamente, você acha que o inimigo esqueceu dessa pessoa? Claro que não. Ele não esqueceu. Ele recebeu para isso lá atrás. Está entendendo?
Ele recebeu para isso lá atrás. Ele está ali, ó, esperando, ó, o momento de, quando ela der mole, está entendendo? Então, nós precisamos estar focados nisso. Nós estamos no território do inimigo. Nós não podemos dar bobeira. Quando nós começarmos a vacilar, opa, eu preciso me levantar, eu preciso estar de pé, eu não posso dar bobeira. Eu tenho que levar a sério a minha vida espiritual. E essa é uma pergunta: o quanto você tem levado a sério a sua vida espiritual? O quanto você tem dedicado a sua vida, a parte espiritual? Ou seu coração ainda está dividido com alguma coisa? Ou ele ainda está com incertezas ainda? Acabamos de ler isso na palavra, não são palavras minhas. Nós acabamos de ler na Bíblia. O inimigo, ele vai esperar você estar confuso. O inimigo vai ficar, toda vez que você estiver em cima do muro, você está dando mole para ele, está dando espaço para ele. É sobre dominação, é sobre achar os espaços, sabe? A nossa igreja, isso obviamente já tem muitos anos, a gente mudou a forma de enxergarmos a libertação. Antigamente, um monte de gente, era muita gente, nós expulsávamos demônio e depois no culto seguinte a mesma pessoa estava endemoniada. Expulsávamos o demônio de novo, no domingo seguinte a mesma pessoa estava endemoniada. E, vamos ser sinceros, tem que parar e pensar, opa, o que está acontecendo? Por que isso? E é uma coisa lógica, é sobre espaços tomados. Se você expulsa um demônio e você não coloca Deus dentro dessa pessoa, o demônio volta. Ele está vazio. O vazio é dele. Vocês concordam? O vazio é dele. Então, como se liberta uma vida? Como se liberta uma pessoa? Se manifestar demônio, nós vamos orar, nós vamos repreender. O demônio vai embora. Mas aquilo ali não vai libertar a pessoa. O que vai libertar ela é o seguinte, ó, isso aqui, ó. É a palavra de Deus que vai libertar. É a presença de Deus. A presença de Deus tem que preencher de tal forma que não haja espaço para Satanás. Não pode haver espaço para o inimigo. E, gente, não dá mais para a gente ficar dando espaço para ele. Isso é muito sério. Porque ele vai tentando sutilmente destruir a nossa casa. A nossa casa não pode ter espaço para Satanás. A nossa casa tem que ser cheia da presença de Deus. E você pode dar espaço em determinadas áreas. Não sei se você compreende isso. Num relacionamento, se o teu relacionamento, Deus não for o primeiro, você está dando espaço para Satanás. Lá em casa a gente é muito claro um com o outro. Primeiro quem? Deus. Depois, um ao outro. Deus em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque Ele é a nossa fortaleza. No momento em que nós não estivermos bem, gente, não se engane, todo casal vai ter altos e baixos. Todos nós teremos altos e baixos. Viu? Não vou te zoar dessa vez, viu? Não vou brincar com você dessa vez. Ela tem mais baixo do que eu, mas tudo bem. Mulheres. Brincadeira. Mas, vamos lá. Na sua vida, na sua família, na sua casa, com os seus filhos, você tem preenchido os seus filhos com Deus? Ou você tem deixado a internet preencher eles? Você tem orado com os seus filhos? Você tem trazido a sua família para a presença de Deus? O que você tem feito? Você tem apresentado a palavra para os seus filhos? Na sua vida financeira, quem é o Deus da sua vida financeira? É o dinheiro? O inimigo vai fazer a festa. Depois não adianta reclamar. Não tem dinheiro. Está cheio de conta. Não dá espaço. Não podemos dar espaço para Satanás em nada. Na sua vida espiritual, não brinca. Não brinca na sua vida espiritual. Se você vacilar, o inimigo ele vai tomar o espaço. Ele vai entrar e vai fazer uma bagunça, vai te destruir. E depois, para tu tomar os passos de volta, é muito difícil. Sabe? Então, nós precisamos ser muito intencionais, sabe? Não podemos vacilar. Nós temos que, primeiro, entender que é uma batalha espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Às vezes você está brigando dentro da sua casa, começa a orar, para ver se talvez a coisa não muda. É espiritual, é batalha.
Nós precisamos nos submeter a Deus, nós precisamos nos aproximar de Deus. Não fique distante de Deus, se aproxima de Deus. Cuidado com a sua mente dividida, cuidado com as bagunças que cercam a gente. Se Deus te mostrou um caminho, vá por esse caminho, não fica vacilante. Se você vacilar, o inimigo vai tomar os passos que você está vacilando, e você vai ter problemas, sabe? Gente, nós cremos que Deus está nos chamando para um período muito difícil, mas um período também muito vitorioso, sabe? Quantas maiores batalhas nós tivermos, maiores vitórias nós alcançaremos. Você está entendendo? Quanto maior for a sua batalha, maior é a sua vitória, sabe? Se Deus te chamou para algo poderoso e grandioso, não se engane, você vai ter muitas lutas, você vai ter muitas batalhas, mas também você vai ter muitas vitórias, porque contigo está o braço forte do Senhor, sabe? Nós temos que olhar com fé, saber quem está do nosso lado, quem está do seu lado. Você tem preenchido o espaço certo? Você tem colocado Deus à frente da sua vida? Ou você está deixando espaço para o inimigo? Não temos tempo para brincar. Vamos ser sinceros? Eu quero te fazer uma pergunta. Quanto tempo você já perdeu com coisas que não acrescentaram à sua vida? Quanto tempo você já perdeu dando espaço para o inimigo, tomando decisões duvidosas, fazendo coisas que o inimigo lhe achava espaço? É hora de nós fecharmos esses espaços. É hora de nós expulsarmos o inimigo e colocarmos mais Deus dentro de nós. Preenchermos até que nós possamos transbordar. E sabe o que acontece? Quando nós transbordamos, tudo ao nosso redor também é abençoado. Sabe? Quando nós transbordamos, tudo ao nosso redor ganha vida. Esse é o momento de nós transbordarmos, não de faltar a presença de Deus. Esse é o momento de nós levarmos a sério. O inimigo não está brincando. Cutuca a pessoa que está do seu lado. O inimigo não está brincando. Ele está jogando pesado. Agora, o que nós vamos fazer? Nós precisamos levar muito a sério. Nós precisamos colocar a nossa vida nos pés do Senhor. Nós precisamos nos submeter a Ele. Nós precisamos falar: Senhor, eis-me aqui, a minha vida é sua. Eu sei com quem eu estou lutando. Sabe o que vai acontecer? Quem tem uma batalha essa semana, uma coisa séria na sua vida, essa semana, para você enfrentar a batalha, essa semana. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você for enfrentar essa batalha, pode ter certeza que Deus vai à frente da sua batalha. Você já vai orando: Senhor, manda os teus anjos à frente, já vai preparando todo o campo espiritual, porque eu vou chegar lá, eu não aceito que o inimigo possa me derrubar, porque eu sei quem está comigo, como meu Senhor, Deus Todo-Poderoso que está comigo, sabe? Vai à frente, Senhor. Se for a tua vontade, que seja. Se não for, eu continuo confiando no Senhor. Se a resposta for sim, eu confio. Mas se a resposta for não, eu também confio, porque eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Eu sei que o Senhor está guiando todos os meus passos. Eu confio que o Senhor é aquele que vai me levar para os lugares altos. Muitas vezes eu vou ter que me diminuir. Eu vou ter que, sabe? Às vezes o nosso ego atrapalha muito, né? Nosso ego, ele dá muito espaço para o inimigo. Mas nós precisamos, sabe o que, Senhor? A minha vida é sua. A minha vida é sua. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu sempre oro para Deus e falo: Senhor, eu cuido das tuas coisas, o Senhor cuida das minhas. Eu cuido das tuas coisas, o Senhor cuida das minhas. Já parou para pensar que se você, dependendo da sua oração, não faça isso, continue orando, mas se você não precisa orar por nada específico, fala: Senhor, a minha vida é sua. Senhor, a minha vida é sua. E Deus sabe o que é melhor em todas as áreas da nossa vida. Ele sabe? Que essa palavra possa entrar no seu coração. Estamos no território do inimigo e não podemos vacilar. Nós temos que ficar fortes, firmes na presença do Senhor, e temos a certeza de que Ele vai nos levar para lugares mais altos. Amém? Glória a Deus. Recebe essa palavra sobre a sua vida. Que nós vamos orar agora e pedimos que